Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje eu vou falar dos dados do PIB que saíram durante a semana, do PIB do terceiro trimestre de 2020. Tá? Então, antes de tudo, o que é o PIB? O PIB é o valor de tudo que é o Produto Interno Bruto, né? Que é o valor de tudo que é produzido no país durante um período. Então, no caso, durante o terceiro trimestre ali daquele ano. Tá? Então, você junta tudo que foi produzido no país, bicicleta, ingresso de cinema, arroz, o que seja que foi produzido no país, a gente junta tudo, agrega tudo. Tá? Como é que agrega? Você tem que transformar tudo em dinheiro, mas o problema de transformar em dinheiro é que você tem o efeito da inflação, mas tira o efeito da inflação e aí você tem uma medida do tudo que é produzido no país, uma medida de produção física, agregando todos esses bens e serviços da economia. Né? E o PIB também ele dá uma ideia para nós da atividade econômica. Né? Então, quando o PIB cresce, a atividade econômica está aumentando, quando o PIB cai, a atividade econômica está diminuindo. Tá? E a hora que a gente olha para 2020, é aquela gangorra, né? É a gangorra que tem a ver com a pandemia. Tá? Bom, primeiro falar do dado do copo meio cheio, né, que é o dado de 2020, um crescimento bem alto, né, então dentro do trimestre a gente teve um crescimento de 7,7%, né, que é uma coisa impressionante, né, mas a gente olha um período para trás, a gente vê um decrescimento enorme, né, por causa que ali, principalmente no segundo trimestre de 2020, onde a pandemia pega em cheio a economia brasileira, né? E a maioria das economias do mundo. Então a gente observa um movimento parecido em várias outras economias, que é uma queda acentuada na produção, e no caso do Brasil caiu quase 10% naquele trimestre. Tá? Então eu estou mostrando aqui um gráfico para dar uma ideia de como que o PIB está reagindo aí nos últimos trimestres. Tá? Então é uma janela mais ou menos de 2 anos, aí os dados são trimestrais, a gente está normalizando o PIB do terceiro trimestre de 2019, quer dizer, um ano atrás, né, em relação a esse último dado que a gente tem, em 100. Então a gente observa antes ele razoavelmente estável ali em torno daquele patamar de 100, né, que é o valor do terceiro trimestre de 2019, e aí a gente já vê ali no primeiro trimestre de 2020 uma queda que, assim, olhando para o gráfico parece pequena, mas ela é grande, tá? Porque aí já pega março e já é o começo da pandemia. Tá? E aí, principalmente no segundo trimestre, uma queda forte, uma queda de quase 10%. E aí, a hora que a gente olha para um trimestre para frente, a gente já vê uma recuperação boa. Tá? Isso aí a gente já tinha comentado antes, já aparecia nos dados de produção industrial, já aparecia nos dados de serviços, dado de arrecadação de imposto, dado de notas fiscais. E aí agora, de fato, a gente vê no PIB uma recuperação boa, um crescimento de quase 8% ali no período. Tá? Agora, olhando para o copo meio vazio, não é suficiente. Né? Então a gente pode ver no gráfico que a gente está bem abaixo do nível de um ano atrás, está basicamente 4% abaixo do nível do ano anterior. Tá? É lógico, ali no quarto trimestre a recuperação deve seguir, mas assim, para esse negócio ser de fato firme, a gente vai ter que, principalmente, acompanhar a evolução do corona no Brasil, tá? Do coronavírus. Se a pandemia voltar do jeito que está sinalizando que vai voltar, é possível que a gente tenha que ter novas medidas de contenção, e aí isso tende a, não só o vírus, mas as medidas de contenção tendem a empurrar a economia para baixo. Tá? Então, para ver se esse negócio vai se manter, a gente vai ter que observar também a evolução do vírus. É interessante a gente olhar também a distribuição entre setores. Então, você tem 3 grandes setores no PIB, que são agropecuária, indústria e serviços. Tá? Então, se a gente comparar contra o mesmo período do ano anterior, então o terceiro trimestre de 2020 contra o terceiro trimestre de 2019, a gente vê que, por exemplo, a agropecuária cresceu, tá? Indústria praticamente recuperou. Então, por exemplo, a agropecuária cresceu 0,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, cresceu um pouquinho. Tá? A indústria caiu 1%. Então, se você comparar com o PIB total, que caiu 4% nesse período inteiro, dá para ver que, assim, foi relativamente bem. Tá? O que está puxando tudo isso para baixo é serviços. Tá? Então, serviços caiu quase 5% nessa comparação. Então, serviços é uma atividade econômica que a gente olha para os dados, ela teve uma
uma queda forte com a pandemia, só que a recuperação ainda está bem aquém. Tá? Então, a gente vê uma distribuição bem, bastante heterogeneidade nos setores, o que é esperado, né? Que tem a ver tanto com o vírus, né? E com as medidas de contenção que mantêm as pessoas em casa. Então, as pessoas elas tendem a consumir menos coisas que envolvem interações presenciais. Tá? E serviços tendem a sofrer muito com isso. Tá? Então, não só a produção cai porque as pessoas deixam de trabalhar, então você consegue manter algumas atividades que você consegue transferir para o teletrabalho, mas outras não é possível. Então, a produção cai, mas não é só a produção que cai, né? O consumo também cai, e o consumo principalmente de serviços. Então, quando a gente olha para serviços, ainda está bem aquém do pré-pandemia. Tá? A indústria, basicamente, não sofreu. Tá? A indústria sofreu, mas já se recuperou bem. E serviços ainda está patinando bastante. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. A gente dá uma olhada no nosso canal www.porque.com.br. Tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E até semana que vem. Um abraço!